Capítulo 20. Nas primeiras 20 ou mais agulhas, o manuseio de Xiao Che era muito fácil. Entretanto, quando o suor começou a aparecer em sua testa, a mão esquerda que estava segurando a agulha começou a tremer. Em adição, seus movimentos claramente ficaram muito mais lentos. Antes, ele podia perfurar uma agulha no tempo de uma respiração, mas isso gradualmente começou a levar mais tempo. Depois da 30ª agulha, começou a demorar mais e mais a cada agulha. Se Xia Qinghui olhasse para trás, ela iria perceber que enquanto Xiao Che estava aplicando o tratamento de acupuntura, ele sempre usava a sua mão esquerda. Ele não era canhoto, e sua mão esquerda não era a mais habilidosa. Melhor que isso, era por causa que a pérola de veneno do céu estava em sua mão esquerda. Onde quer que a agulha perfurava, a pérola de veneno do céu em sua palma iria brilhar levemente uma vez. Seguindo as agulhas de prata, o poder da pérola de veneno do céu silenciosamente entrava no corpo de Xia Qinghui. E claro, esse poder não era nenhum tipo de veneno, mas sim um poder de purificação. A pérola de veneno do céu tinha a habilidade de purificar as dezenas de milhares de venenos em todo o mundo. Em adição, esse veneno não tinha que ser necessariamente um tipo de veneno que iria acabar com uma vida, mas também incluía venenos que atacavam o interior do corpo, assim como as impurezas desnecessárias do corpo. Entretanto, isso não era tão simples quanto lavar a medula e cortar a artéria. Usar o poder da pérola de veneno do céu foi a principal razão que ele tinha torturado seu cérebro para descobrir como aplicar o tratamento de acupuntura em Xia Qinghui. Para dispersar o ar frio e limpar os meridianos e eliminar os efeitos colaterais. O que ele realmente estava fazendo era abrir o profundo para Xia Qinghui. 1 minuto passou, 10 minutos passaram, 15 minutos passaram. Fios de ar frio lentamente se ergueram de cada agulha de prata. Depois que 30 minutos tinham se passado, a costa de Xia Qinghui tinha sido perfurada por 54 agulhas. As mãos de Xiao Che finalmente tinham parado de se mover, mas depois de pararem por nem apenas meio minuto, ele mais uma vez ergueu ambas as suas mãos. Ele removeu cada agulha da costa de Xia Qinghui com uma rapidez incomparável. Em um piscar de olhos, todas as agulhas tinham desaparecido da costa de Xia Qinghui. A costa de jade de Xia Qinghui continuava luminosamente branca como a neve, como a mais pura jade branca. Sob a extrema habilidade de Xiao Che, nenhuma marca foi deixada na costa dela. Está feito. Xiao Che, tendo recuperado todas as agulhas, respirou fundo de alívio. No momento que todas as agulhas de prata foram removidas, Xia Qinghui sentiu como se ela estivesse flutuando nos céus, todo seu corpo indescritivelmente estava quente e confortável. Isso era difícil para ela acreditar, mesmo com a sua estupefação, que aquele era realmente seu corpo. Ela vestiu suas roupas imediatamente e usou sua profunda força. Assim que as artes secretas da nuvem congelada fluíram para a direita, ela quase pulou de medo, porque sua profunda força tinha se movido praticamente no momento em que ela tinha pensado nisso. A velocidade a qual ela circulava sua profunda força em seu corpo foi um motivo de felicidade, pois estava muito mais rápida que antes. Mesmo depois de praticar as artes secretas da nuvem congelada por 4 anos, ainda tinha momentos em que ela não podia controlar totalmente as técnicas. Entretanto, agora o sentimento das artes secretas da nuvem congelada circulando em seu corpo, ela estava completamente certa que com o estado atual de seu corpo, ela poderia controlar completamente. E como um resultado natural, a velocidade a qual as artes secretas da nuvem congelada circulavam, também tinha aumentado por 1/3. Ela não tinha nenhuma esperança no início, então ela ficou felizmente surpresa do fundo de seu coração com esse resultado. Ao mesmo tempo, ela estava completamente chocada que tudo o que Xiao Che tinha dito tinha de fato acontecido. Além do mais, os resultados foram ainda melhores do que ele tinha dito que seriam. Ela acreditou que seu corpo atual iria impressionar até sua mestre, se ela visse isso. Agora, você acredita em mim? A voz de Xiao Che ecoou perto do ouvido dela, mas parecia especialmente fraca e rouca.
Xia Qinghui voltou aos seus sentidos e olhou na direção de Xiao Che. Ele estava deitado na cabeceira da cama sem forças e toda a sua roupa estava ensopada de suor e sua expressão estava pálida o suficiente para assustar, como se ele tivesse sobrevivido a uma grave doença. Pensando em como cada agulha era acompanhada pela profunda força, um sentimento ardente repentinamente apareceu em seu coração, um sentimento parecido com uma espetada. Esse sentimento lançou a sua mente em desordem, porque ela não deveria ter nenhum sentimento ou ter saudade dessa pessoa que ela apenas podia dividir o título de estar casada, e nada mais. Eu acredito em você, eu acredito que você realmente é um médico espiritual. Xia Qinghui tinha um olhar extremamente complexo, e aconteceu que você, que sempre tem sido olhado de cima para baixo pelas pessoas na cidade nuvem flutuante, atualmente tem uma habilidade tão chocante, mas, você claramente sabe que eu não tenho nenhum tipo de afeição por você. Depois de um mês, eu irei te deixar para sempre, porque expor tudo isso para mim? Por que me fazer um favor tão grande, e se esforçar tanto por mim? Favor, isso realmente foi um favor incomparavelmente imenso. 3 rezos. O Xiao Che sem forças ofegou e tentou puxar um pouco de ar, mas ainda assim ele sorriu. Quase todo mundo me olha com desdém e você tem ainda mais rezos para me olhar de cima para baixo também. Mas você não o fez, e melhor que isso, você sempre protegeu minha patética dignidade com o melhor de suas habilidades. Na última noite, você saiu para procurar por mim porque você estava preocupada, e também silenciosamente me entregou um cobertor. Todos que me tratam bem, eu irei tratá-los ainda melhor para sempre. Xia Qinghui. A segunda razão, você é minha esposa. A terceira razão é também a mais importante. O sorriso no rosto de Xiao Che se tornou vago. Eu pensei que sua aparência depois de tirar a roupa seria uma coisa agradável de se ver. Sempre quando Xiao Che tomava liberdade com ela usando sua boca vulgar, ela iria tratá-lo com fria indiferença. Entretanto, desta vez, assistindo o sorriso vulgar em seu rosto pálido, ela não conseguia ficar com raiva. A explicação está terminada. Xiao Che estendeu uma mão na direção do frasco medicinal que ele tinha trazido. Qinghui, minha esposa, vá despejar essa medicina naquele pote e beba isso com um gole só. Xia Qinghui deu um olhar profundo, então andou sem perguntar que tipo de medicina aquilo era. Ela despejou o conteúdo do frasco e o engoliu com um gole. Esse é o primeiro tratamento. Se você quiser manter esse seu estado atual para sempre, você precisará de um total de 7 tratamentos. O melhor horário é às 3 da manhã por causa que nesse horário o Qi é o mais pesado e o resultado do tratamento será melhor. E claro, se vamos prosseguir ou não, a decisão é sua. Depois de dizer tudo aquilo, Xiao Che fechou seus olhos em exaustão. Aquilo definitivamente não era uma atuação, sua força física tinha realmente sido gravemente esgotada. Tenha um bom descanso. O olhar de Xia Qinghui se tornou ainda mais complexo. Depois de ela dizer bem baixinho, ela andou para fora e fechou a porta sem fazer nenhum barulho. De pé no centro do quintal, Xia Qinghui ergueu suas mãos e olhou para suas palmas, a expressão em seus olhos se tornaram turvos. Que tipo de pessoa ele realmente é? No mínimo, eu sempre o julguei errado, toda a cidade nuvem flutuante também o julgou erradamente. Depois que Xia Qinghui saiu, o corpo de Xiao Che também caiu e completamente se curvou na cama. Ele ficou lá, sem querer se mover para nada, sua boca vagamente dizendo um murmúrio baixo. Minha estamina atual é muito baixa. Eu quase entrei em colapso pela fadiga apenas abrindo um profundo. Se o mestre soubesse que atualmente eu fiz uma pessoa tirar suas roupas, ele ficaria tão bravo que viria dos céus para me ensinar uma lição. Depois de tudo, eu posso aplicar acupuntura com uma pessoa vestida desde quando eu tinha 13 anos, e também, posso aplicar acupuntura com uma pessoa vestida com meus olhos fechados desde a idade de 15. Vou dormir. Todo o clã Xiao tinha emergido em uma atmosfera extremamente diferente depois que eles receberam a carta da seita Xiao. O líder do clã, os elders, cumpriam suas tarefas todos os dias com grande atenção.
Da manhã até a noite, eles se preparavam para recebê-los com medo de mostrar a mínima falha. A geração jovem, como se fosse pelos seus hormônios, treinavam ainda mais duro. Todos eles sonhavam em avançar de nível nesses poucos dias, aumentando assim suas chances de serem levados para a seita Xiao. Entretanto, tudo isso claramente não tinha nada a ver com Xiao Che. Ele podia ser contado como a pessoa mais despreocupada em todo o clã Xiao. Hoje, na parte de trás da montanha do clã Xiao. Esse era o cemitério aberto na parte de trás da montanha do clã Xiao. Depois que um membro do clã Xiao morria, ele seria enterrado lá. Xiao Lai silenciosamente estava em frente a um túmulo, com seus cabelos brancos, o resultado de muitas mudanças e lamentações, flutuando livremente com o vento. O vento assoviava. Tudo mais era desolado. Nesse túmulo de pedra, as duas palavras, Xiao Yi, estavam encravadas. Inger, eu sei que desde a sua infância, você sonhava em conquistar as esperanças do ancestral e retornar para a seita Xiao. Para balançar esse nosso sangue abandonado. Agora, essa oportunidade finalmente chegou, apenas, esta 16 anos atrasada. A expressão nos olhos de Xiao Lai era obscura. Ele ficou lá em pé, sua boca dizendo algum tipo murmúrio involuntário. Eu sei, embora tantos anos tenham se passado, que você continua tendo muitas preocupações, as profundas veias de Tier foram deformadas desde sua infância, está tudo bem. Embora ele esteja destinado a ser medíocre por toda a sua vida, mas sem nenhuma ação, não haverá nenhuma luta ou ódio. Agora, Tier já está casado. Eu espero que de agora em diante ele possa viver pacificamente, embora ele não seja seu filho legítimo, ele é aquele que vocês passaram suas vidas junto, e a vida de seu filho, eu também irei proteger com o melhor de minha habilidade. Tiei. Um estalo baixo entrou nos ouvidos de Xiao Lai, surpreendendo. Ele voltou aos seus sentidos e virou sua cabeça, dizendo com uma voz baixa. Quem? Seguindo sua voz, a figura de Xiao Yulong andou para fora da parte de trás de uma grande árvore. Ele olhou para Xiao Lai distraidamente, avançou alguns passos e assumiu um comportamento próprio de um júnior. Yulong cumprimenta o quinto Elder, eu não imaginei que o quinto Elder estaria aqui. Yulong atrapalhou o quinto Elder. Os olhos de Xiao Lai revelaram sua agitação, seu coração que estava cheio de lamentações e ele ficou desanimado por um momento. Foi inesperado que ele não tinha descoberto ninguém se aproximando desse lugar. Ele também não sabia se esse Xiao Yulong tinha ouvido seu monólogo agora há pouco. Ele franziu sua testa e perguntou, Yulong, o que você está fazendo aqui? Xiao Yulong prontamente respondeu, os emissários da seita Xiao irão chegar amanhã. Meu pai acredita que esse grande evento irá mudar o destino do clã Xiao, e acreditou que eu deveria vir informar o avô dele. Então ele me pediu para vir, para atrapalhar acidentalmente o quinto Elder, e Yulong cometeu um erro. Então, você ouviu o que eu acabei de dizer. A voz de Xiao Lai se tornou fria. Uma aura opressora envolveu Xiao Yulong. A força de alguém no pico do domínio profundo espiritual era mais o que Xiao Yulong poderia suportar com sua habilidade atual. Enquanto sua expressão ficou pálida, ele imediatamente balançou sua cabeça, e Yulong também acabou de chegar. Se o quinto Elder não tivesse falado, eu não teria descoberto que o quinto Elder estava aqui. Eu definitivamente não ouvi o quinto Elder dizer nada. Se o quinto Elder não deseja ser incomodado, Yulong irá sair imediatamente. Xiao Lai não pôde perceber nenhuma mudança na expressão de Xiao Yulong. Seus pensamentos relaxaram um pouco e sua aura recuou. Sua expressão também se acalmou, esqueça isso, não é nada. O emissário da seita Xiao chegará amanhã. Você é o principal candidato para ser selecionado. Quando esse tempo chegar, você irá cumprir o maior desejo de nosso ancestral. As palavras do quinto Elder são pesadas. Yulong não as merece, Xiao Yulong disse humildemente. Xiao Lai concordou e se virou para sair daquele lugar. Depois que ele saiu, a expressão de Xiao Yulong mudou gradualmente. Ele coçou seu queixo com sua mão direita e sussurrou com uma franzida, não me diga, se isso for verdade, isso realmente seria interessante.